Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história acompanha Rapunzel, uma jovem de cabelos mágicos e extremamente longos que passou toda a vida presa em uma torre, acreditando que o mundo lá fora é perigoso demais para ela. Tudo muda quando Flynn Rider, um ladrão charmoso e falastrão, invade a torre por acaso enquanto foge da guarda real. Sem nunca ter visto o mundo além de sua janela, Rapunzel faz um acordo improvável com ele. Se Flynn ajudá-la a sair da torre e ver de perto as misteriosas lanternas que surgem todo ano no céu, ela devolve a bolsa roubada que ele carrega. A partir daí, os dois embarcam em uma aventura cheia de perseguições, momentos engraçados, descobertas emocionantes e personagens marcantes, como o cavalo Maximus e o camaleão Pascal. Ao longo da jornada, Rapunzel começa a descobrir não só o mundo real, mas também a verdade sobre quem ela realmente é, enquanto Flynn é forçado a confrontar seu passado e suas escolhas. A história começa muito antes da Rapunzel sequer saber quem ela é de verdade. Tudo se inicia com uma flor mágica, escondida no meio da floresta, que tem o poder de curar doenças e até salvar vidas. Essa flor acaba sendo usada para salvar a rainha do reino, que estava muito doente após o parto. E é aí que entra o primeiro grande segredo da história. O poder da flor não desaparece, ele passa direto para o cabelo da bebê recém-nascida, a princesa Rapunzel. Os fios dela nascem dourados e carregam a mesma magia de cura. Só que ninguém percebe que alguém observava tudo isso de longe. Mamãe Gothel, uma mulher vaidosa e egoísta, vinha usando a flor há anos para se manter jovem. Quando descobre que a magia agora está no cabelo da criança, ela toma uma decisão cruel. Sequestra Rapunzel, ainda bebê, e foge com ela para uma torre escondida no meio da floresta. A partir desse momento, Gothel cria uma mentira gigantesca, dizendo à menina que o mundo lá fora é perigoso demais e que a torre é o único lugar seguro. Os anos passam e Rapunzel cresce sem nunca sair da torre. Apesar disso, ela não é uma garota triste o tempo todo. Ela tenta ocupar o tempo com tudo que pode. Pinta as paredes, lê livros, cozinha, costura, limpa, toca violão e até conversa com seu melhor amigo, o camaleão Pascal. Mesmo assim, existe um vazio dentro dela, uma sensação de que falta alguma coisa. Todos os anos, no dia do seu aniversário, ela vê luzes flutuando no céu à noite, bem longe, e sente que precisa entender o que aquilo significa. Enquanto isso, do outro lado da história, conhecemos Flynn Rider, um ladrão esperto, convencido e cheio de truques. Ele rouba uma tiara valiosa do castelo junto com seus antigos parceiros, mas acaba sendo traído por eles. Fugindo da guarda real e do cavalo Maximus, que parece ter uma missão pessoal de capturá-lo, Flynn corre sem rumo pela floresta até encontrar um lugar improvável para se esconder, a Torre da Rapunzel. Quando Flynn entra pela janela da torre, Rapunzel entra em pânico. Ela nunca tinha visto um estranho na vida. Com medo, ela reage do único jeito que consegue. Bate nele com uma frigideira e o deixa desacordado. Esse momento é importante porque mostra que, mesmo sendo inocente e isolada, Rapunzel não é fraca. Ela pode até ter medo, mas sabe se defender. Ao acordar, Flynn percebe que está completamente à mercê de uma garota de cabelos absurdamente longos. Rapunzel o amarra usando o próprio cabelo e começa a interrogá-lo, curiosa e desconfiada ao mesmo tempo. Pela primeira vez, ela tem contato real com alguém do mundo exterior, e é nesse encontro improvável que tudo começa a mudar. Rapunzel vê em Flynn a chance perfeita de realizar seu sonho, sair da torre e ver as lanternas de perto. Ela faz um acordo simples, mas ousado. Se ele levá-la até as luzes, ela devolve a bolsa roubada que ele escondeu. Flynn, sem muitas opções, aceita. Nesse momento, Rapunzel se vê diante da decisão mais difícil da sua vida: obedecer a mamãe Gothel ou ouvir aquela voz dentro dela que pede liberdade. Rapunzel finalmente sai da torre, e o primeiro passo fora daquele lugar é uma mistura estranha de emoções. Ela fica feliz, corre pela grama, sente o vento, toca nas plantas, mas ao mesmo tempo, o medo bate forte.
Em segundos, ela se sente a garota mais livre do mundo e logo depois a pior pessoa do planeta por ter desobedecido Mamãe Gothel. Esse vai e vem de sentimentos acompanha Rapunzel durante boa parte da jornada. Flynn, por outro lado, só quer resolver tudo rápido. Ele aceita ajudar, mas deixa claro que não quer confusão. Só que o mundo lá fora não é nada tranquilo. Logo no começo, eles encontram os antigos parceiros de Flynn, que agora estão atrás dele por causa do roubo da tiara. A perseguição vira uma confusão enorme e Rapunzel, sem querer, acaba salvando Flynn usando o cabelo mágico pela primeira vez fora da torre. É ali que ele começa a perceber que aquela garota não é comum. A viagem continua e cada lugar novo é uma descoberta para Rapunzel. Ela se encanta com coisas simples como pessoas caminhando pela estrada, uma cidade à distância e até o cheiro de comida. O momento mais marcante dessa parte acontece quando eles entram em uma taverna cheia de sujeitos estranhos e aparentemente perigosos. Rapunzel fica apavorada no começo, achando que todos ali são monstros, mas aos poucos descobre que cada um daqueles brutamontos tem um sonho escondido: tocar piano, dançar, ter uma floricontra, cantar no palco. Essa cena muda completamente a forma como Rapunzel vê o mundo. Ela percebe que nem tudo é preto ou branco, bom ou mal, como Mamãe Gothel sempre disse. Flynn também começa a se abrir. Ele revela que seu nome verdadeiro não é Flynn Rider, mas Eugene Fitzherbert, e que ele cresceu sozinho, sem família, se virando como podia. O roubo virou um caminho fácil para sobreviver, não um sonho. Enquanto isso, Mamãe Gothel percebe que Rapunzel fugiu. Em vez de correr atrás dela de imediato, Gothel faz algo ainda mais perigoso: planta a dúvida. Ela encontra Rapunzel no caminho e tenta convencê-la de que Flynn só está interessado na magia do cabelo. Mesmo sem provas, essas palavras ficam martelando na cabeça da garota. A tensão aumenta quando a guarda real finalmente alcança Flynn. Ele é capturado e acusado do roubo, enquanto Rapunzel acredita que foi traída. De coração partido, ela aceita voltar para a torre com Gothel, achando que talvez a mãe estivesse certa o tempo todo. Mas algo começa a se encaixar na mente de Rapunzel. As lanternas, seu aniversário, a tiara roubada, o símbolo do sol, tudo começa a fazer sentido. Pela primeira vez, ela questiona a história que ouviu a vida inteira. A dúvida vira coragem. Depois de juntar todas as peças, Rapunzel finalmente tem certeza de algo que nunca teve antes. Mamãe Gothel mentiu para ela a vida inteira. A mulher que dizia protegê-la, na verdade a manteve presa por puro egoísmo. Rapunzel confronta Gothel dentro da torre, sem gritar, sem medo, apenas firme. Pela primeira vez, ela não pede permissão. Ela afirma que não vai mais usar o cabelo para mantê-la jovem. Gothel entra em desespero. Sem a magia, ela sabe que vai envelhecer rapidamente. Enquanto isso, Flynn, que agora já aceita ser chamado pelo nome verdadeiro, Eugene, escapa da prisão com a ajuda de Maximus e dos amigos da taverna. Ele corre até a torre para salvar Rapunzel, mesmo achando que talvez já seja tarde demais. Quando Eugene chega, Gothel o esfaqueia e tenta fugir com Rapunzel, usando o cabelo como corda. Nesse momento, Rapunzel percebe que o tempo está acabando. Eugene, ferido, faz algo que ninguém esperava: corta o cabelo mágico de Rapunzel. O brilho dourado desaparece, o cabelo fica curto e castanho, e a magia se vai para sempre. Sem a magia, Mamãe Gothel envelhece em segundos. Seu corpo não aguenta o peso dos anos roubados, e ela cai da torre, desaparecendo para sempre. É o fim da prisão de Rapunzel, mas também o momento mais doloroso da vida dela. Eugene morre nos braços dela, e pela primeira vez, Rapunzel chora, sem esperança, sem plano, apenas sentindo a perda. Mas o impossível acontece. Uma última lágrima de Rapunzel cai sobre Eugene, e a magia da flor, que nunca esteve apenas no cabelo, se manifesta mais uma vez. Eugene volta à vida. Eles se abraçam, livres de mentiras, livres do medo, livres da torre. Rapunzel finalmente volta ao reino e encontra seus verdadeiros pais. O símbolo do sol, as lanternas, o aniversário, tudo se encaixa perfeitamente. Ela não é apenas uma garota da torre, ela é a princesa perdida que o reino procurava por anos. Não por obrigação, não por medo, mas por vontade própria.
Eugene deixa de ser um ladrão e passa a ser apenas ele mesmo. E as lanternas, que antes eram um mistério distante, agora iluminam o céu para celebrar o retorno de alguém que A história acompanha Rapunzel, uma jovem de cabelos mágicos e extremamente longos que passou toda a vida presa em uma torre, acreditando que o mundo lá fora é perigoso demais para ela. Tudo muda quando Flynn Rider, um ladrão charmoso e falastrão, invade a torre por acaso enquanto foge da guarda real. Sem nunca ter visto o mundo além de sua janela, Rapunzel faz um acordo improvável com ele. Se Flynn ajudá-la a sair da torre e ver de perto as misteriosas lanternas que surgem todo ano no céu, ela devolve a bolsa roubada que ele carrega. A partir daí, os dois embarcam em uma aventura cheia de perseguições, momentos engraçados, descobertas emocionantes e personagens marcantes, como o cavalo Maximus e o camaleão Pascal. Ao longo da jornada, Rapunzel começa a descobrir não só o mundo real, mas também a verdade sobre quem ela realmente é, enquanto Flynn é forçado a confrontar seu passado e suas escolhas. A história começa muito antes da Rapunzel sequer saber quem ela é de verdade. Tudo se inicia com uma flor mágica, escondida no meio da floresta, que tem o poder de curar doenças e até salvar vidas. Essa flor acaba sendo usada para salvar a rainha do reino, que estava muito doente após o parto. E é aí que entra o primeiro grande segredo da história. O poder da flor não desaparece. Ele passa direto para o cabelo da bebê recém-nascida, a princesa Rapunzel. Os fios dela nascem dourados e carregam a mesma magia de cura. Só que ninguém percebe que alguém observava tudo isso de longe. Mamãe Gothel, uma mulher vaidosa e egoísta, vinha usando a flor há anos para se manter jovem. Quando descobre que a magia agora está no cabelo da criança, ela toma uma decisão cruel. Sequestra Rapunzel, ainda bebê, e foge com ela para uma torre escondida no meio da floresta. A partir desse momento, Gothel cria uma mentira gigantesca, dizendo à menina que o mundo lá fora é perigoso demais e que a torre é o único lugar seguro. Os anos passam e Rapunzel cresce sem nunca sair da torre. Apesar disso, ela não é uma garota triste o tempo todo. Ela tenta ocupar o tempo com tudo que pode. Pinta as paredes, lê livros, cozinha, costura, limpa, toca violão e até conversa com seu melhor amigo, o camaleão Pascal. Mesmo assim, existe um vazio dentro dela, uma sensação de que falta alguma coisa. Todos os anos, no dia do seu aniversário, ela vê luzes flutuando no céu à noite, bem longe, e sente que precisa entender o que aquilo significa. Enquanto isso, do outro lado da história, conhecemos Flynn Rider, um ladrão esperto, convencido e cheio de truques. Ele rouba uma tiara valiosa do castelo junto com seus antigos parceiros, mas acaba sendo traído por eles. Fugindo da guarda real e do cavalo Maximus, que parece ter uma missão pessoal de capturá-lo, Flynn corre sem rumo pela floresta até encontrar um lugar improvável para se esconder, a Torre da Rapunzel. Quando Flynn entra pela janela da torre, Rapunzel entra em pânico. Ela nunca tinha visto um estranho na vida. Com medo, ela reage do único jeito que consegue. Bate nele com uma frigideira e o deixa desacordado. Esse momento é importante porque mostra que, mesmo sendo inocente e isolada, Rapunzel não é fraca. Ela pode até ter medo, mas sabe se defender. Ao acordar, Flynn percebe que está completamente à mercê de uma garota de cabelos absurdamente longos. Rapunzel o amarra usando o próprio cabelo e começa a interrogá-lo, curiosa e desconfiada ao mesmo tempo. Pela primeira vez, ela tem contato real com alguém do mundo exterior. E é nesse encontro improvável que tudo começa a mudar. Rapunzel vê em Flynn a chance perfeita de realizar seu sonho, sair da torre e ver as lanternas de perto. Ela faz um acordo simples, mas ousado. Se ele levá-la até as luzes, ela devolve a bolsa roubada que ele escondeu. Flynn, sem muitas opções, aceita. Nesse momento, Rapunzel se vê diante da decisão mais difícil da sua vida: obedecer a mamãe Gothel ou ouvir aquela voz dentro dela que pede liberdade. Rapunzel finalmente sai da torre, e o primeiro passo fora daquele lugar é uma mistura estranha de emoções. Ela fica feliz, corre pela grama, sente o vento, toca nas plantas, mas ao mesmo tempo o medo bate forte. Em segundos, ela se sente a garota mais livre do mundo e logo depois a pior pessoa do planeta por ter desobedecido mamãe Gothel.
Esse vai e vem de sentimentos acompanha Rapunzel durante boa parte da jornada. Flynn, por outro lado, só quer resolver tudo rápido. Ele aceita ajudar, mas deixa claro que não quer confusão. Só que o mundo lá fora não é nada tranquilo. Logo no começo, eles encontram os antigos parceiros de Flynn, que agora estão atrás dele por causa do roubo da tiara. A perseguição vira uma confusão enorme, e Rapunzel, sem querer, acaba salvando Flynn usando o cabelo mágico pela primeira vez fora da torre. É ali que ele começa a perceber que aquela garota não é comum. A viagem continua, e cada lugar novo é uma descoberta para Rapunzel. Ela se encanta com coisas simples como pessoas caminhando pela estrada, uma cidade à distância e até o cheiro de comida. O momento mais marcante dessa parte acontece quando eles entram em uma taverna cheia de sujeitos estranhos e aparentemente perigosos. Rapunzel fica apavorada no começo, achando que todos ali são monstros, mas aos poucos descobre que cada um daqueles brutamontos tem um sonho escondido: tocar piano, dançar, ter uma floricontra, cantar no palco. Essa cena muda completamente a forma como Rapunzel vê o mundo. Ela percebe que nem tudo é preto ou branco, bom ou mal, como Mamãe Gothel sempre disse. Flynn também começa a se abrir. Ele revela que seu nome verdadeiro não é Flynn Rider, mas Eugene Fitzherbert, e que ele cresceu sozinho, sem família, se virando como podia. O roubo virou um caminho fácil para sobreviver, não um sonho. Enquanto isso, Mamãe Gothel percebe que Rapunzel fugiu. Em vez de correr atrás dela de imediato, Gothel faz algo ainda mais perigoso: planta a dúvida. Ela encontra Rapunzel no caminho e tenta convencê-la de que Flynn só está interessado na magia do cabelo. Mesmo sem provas, essas palavras ficam martelando na cabeça da garota. A tensão aumenta quando a guarda real finalmente alcança Flynn. Ele é capturado e acusado do roubo, enquanto Rapunzel acredita que foi traída. De coração partido, ela aceita voltar para a torre com Gothel, achando que talvez a mãe estivesse certa o tempo todo. Mas algo começa a se encaixar na mente de Rapunzel. As lanternas, seu aniversário, a tiara roubada, o símbolo do sol, tudo começa a fazer sentido. Pela primeira vez, ela questiona a história que ouviu a vida inteira. A dúvida vira coragem. Depois de juntar todas as peças, Rapunzel finalmente tem certeza de algo que nunca teve antes. Mamãe Gothel mentiu para ela a vida inteira. A mulher que dizia protegê-la, na verdade a manteve presa por puro egoísmo. Rapunzel confronta Gothel dentro da torre, sem gritar, sem medo, apenas firme. Pela primeira vez, ela não pede permissão. Ela afirma que não vai mais usar o cabelo para mantê-la jovem. Gothel entra em desespero. Sem a magia, ela sabe que vai envelhecer rapidamente. Enquanto isso, Flynn, que agora já aceita ser chamado pelo nome verdadeiro, Eugene, escapa da prisão com a ajuda de Maximus e dos amigos da taverna. Ele corre até a torre para salvar Rapunzel, mesmo achando que talvez já seja tarde demais. Quando Eugene chega, Gothel o esfaqueia e tenta fugir com Rapunzel, usando o cabelo como corda. Nesse momento, Rapunzel percebe que o tempo está acabando. Eugene, ferido, faz algo que ninguém esperava: corta o cabelo mágico de Rapunzel. O brilho dourado desaparece, o cabelo fica curto e castanho, e a magia se vai para sempre. Sem a magia, Mamãe Gothel envelhece em segundos. Seu corpo não aguenta o peso dos anos roubados, e ela cai da torre, desaparecendo para sempre. É o fim da prisão de Rapunzel, mas também o momento mais doloroso da vida dela. Eugene morre nos braços dela, e pela primeira vez, Rapunzel chora, sem esperança, sem plano, apenas sentindo a perda. Mas o impossível acontece. Uma última lágrima de Rapunzel cai sobre Eugene, e a magia da flor, que nunca esteve apenas no cabelo, se manifesta mais uma vez. Eugene volta à vida. Eles se abraçam, livres de mentiras, livres do medo, livres da torre. Rapunzel finalmente volta ao reino e encontra seus verdadeiros pais. O símbolo do sol, as lanternas, o aniversário, tudo se encaixa perfeitamente. Ela não é apenas uma garota da torre, ela é a princesa perdida que o reino procurava por anos. Não por obrigação, não por medo, mas por vontade própria. Eugene deixa de ser um ladrão e passa a ser apenas ele mesmo. E as lanternas, que antes eram um mistério distante, agora iluminam o céu para celebrar o retorno de alguém
A história acompanha Rapunzel, uma jovem de cabelos mágicos e extremamente longos que passou toda a vida presa em uma torre, acreditando que o mundo lá fora é perigoso demais para ela. Tudo muda quando Flynn Rider, um ladrão charmoso e falastrão, invade a torre por acaso enquanto foge da guarda real. Sem nunca ter visto o mundo além de sua janela, Rapunzel faz um acordo improvável com ele. Se Flynn ajudá-la a sair da torre e ver de perto as misteriosas lanternas que surgem todo ano no céu, ela devolve a bolsa roubada que ele carrega. A partir daí, os dois embarcam em uma aventura cheia de perseguições, momentos engraçados, descobertas emocionantes e personagens marcantes, como o cavalo Maximus e o camaleão Pascal. Ao longo da jornada, Rapunzel começa a descobrir não só o mundo real, mas também a verdade sobre quem ela realmente é, enquanto Flynn é forçado a confrontar seu passado e suas escolhas. A história começa muito antes da Rapunzel sequer saber quem ela é de verdade. Tudo se inicia com uma flor mágica, escondida no meio da floresta, que tem o poder de curar doenças e até salvar vidas. Essa flor acaba sendo usada para salvar a rainha do reino, que estava muito doente após o parto. E é aí que entra o primeiro grande segredo da história. O poder da flor não desaparece. Ele passa direto para o cabelo da bebê recém-nascida, a princesa Rapunzel. Os fios dela nascem dourados e carregam a mesma magia de cura. Só que ninguém percebe que alguém observava tudo isso de longe. Mamãe Gothel, uma mulher vaidosa e egoísta, vinha usando a flor há anos para se manter jovem. Quando descobre que a magia agora está no cabelo da criança, ela toma uma decisão cruel. Sequestra Rapunzel, ainda bebê, e foge com ela para uma torre escondida no meio da floresta. A partir desse momento, Gothel cria uma mentira gigantesca, dizendo à menina que o mundo lá fora é perigoso demais e que a torre é o único lugar seguro. Os anos passam e Rapunzel cresce sem nunca sair da torre. Apesar disso, ela não é uma garota triste o tempo todo. Ela tenta ocupar o tempo com tudo que pode. Pinta as paredes, lê livros, cozinha, costura, limpa, toca violão e até conversa com seu melhor amigo, o camaleão Pascal. Mesmo assim, existe um vazio dentro dela, uma sensação de que falta alguma coisa. Todos os anos, no dia do seu aniversário, ela vê luzes flutuando no céu à noite, bem longe, e sente que precisa entender o que aquilo significa. Enquanto isso, do outro lado da história, conhecemos Flynn Rider, um ladrão esperto, convencido e cheio de truques. Ele rouba uma tiara valiosa do castelo junto com seus antigos parceiros, mas acaba sendo traído por eles. Fugindo da guarda real e do cavalo Maximus, que parece ter uma missão pessoal de capturá-lo, Flynn corre sem rumo pela floresta até encontrar um lugar improvável para se esconder, a Torre da Rapunzel. Quando Flynn entra pela janela da torre, Rapunzel entra em pânico. Ela nunca tinha visto um estranho na vida. Com medo, ela reage do único jeito que consegue. Bate nele com uma frigideira e o deixa desacordado. Esse momento é importante porque mostra que, mesmo sendo inocente e isolada, Rapunzel não é fraca. Ela pode até ter medo, mas sabe se defender. Ao acordar, Flynn percebe que está completamente à mercê de uma garota de cabelos absurdamente longos. Rapunzel o amarra usando o próprio cabelo e começa a interrogá-lo, curiosa e desconfiada ao mesmo tempo. Pela primeira vez, ela tem contato real com alguém do mundo exterior, e é nesse encontro improvável que tudo começa a mudar. Rapunzel vê em Flynn a chance perfeita de realizar seu sonho, sair da torre e ver as lanternas de perto. Ela faz um acordo simples, mas ousado. Se ele levá-la até as luzes, ela devolve a bolsa roubada que ele escondeu. Flynn, sem muitas opções, aceita. Nesse momento, Rapunzel se vê diante da decisão mais difícil da sua vida: obedecer a mamãe Gothel ou ouvir aquela voz dentro dela que pede liberdade. Rapunzel finalmente sai da torre, e o primeiro passo fora daquele lugar é uma mistura estranha de emoções. Ela fica feliz, corre pela grama, sente o vento, toca nas plantas, mas ao mesmo tempo, o medo bate forte. Em segundos, ela se sente a garota mais livre do mundo e logo depois a pior pessoa do planeta por ter desobedecido mamãe Gothel. Esse vai e vem de sentimentos acompanha Rapunzel durante boa parte da jornada. Flynn, por outro lado, só quer resolver tudo rápido. Ele aceita ajudar, mas deixa claro que não quer confusão.
Só que o mundo lá fora não é nada tranquilo. Logo no começo, eles encontram os antigos parceiros de Flynn, que agora estão atrás dele por causa do roubo da tiara. A perseguição vira uma confusão enorme, e Rapunzel, sem querer, acaba salvando Flynn usando o cabelo mágico pela primeira vez fora da torre. É ali que ele começa a perceber que aquela garota não é comum. A viagem continua, e cada lugar novo é uma descoberta para Rapunzel. Ela se encanta com coisas simples como pessoas caminhando pela estrada, uma cidade à distância e até o cheiro de comida. O momento mais marcante dessa parte acontece quando eles entram em uma taverna cheia de sujeitos estranhos e aparentemente perigosos. Rapunzel fica apavorada no começo, achando que todos ali são monstros, mas aos poucos descobre que cada um daqueles brutamontos tem um sonho escondido: tocar piano, dançar, ter uma floricontra, cantar no palco. Essa cena muda completamente a forma como Rapunzel vê o mundo. Ela percebe que nem tudo é preto ou branco, bom ou mal, como Mamãe Gothel sempre disse. Flynn também começa a se abrir. Ele revela que seu nome verdadeiro não é Flynn Rider, mas Eugene Fitzherbert, e que ele cresceu sozinho, sem família, se virando como podia. O roubo virou um caminho fácil para sobreviver, não um sonho. Enquanto isso, Mamãe Gothel percebe que Rapunzel fugiu. Em vez de correr atrás dela de imediato, Gothel faz algo ainda mais perigoso: planta a dúvida. Ela encontra Rapunzel no caminho e tenta convencê-la de que Flynn só está interessado na magia do cabelo. Mesmo sem provas, essas palavras ficam martelando na cabeça da garota. A tensão aumenta quando a guarda real finalmente alcança Flynn. Ele é capturado e acusado do roubo, enquanto Rapunzel acredita que foi traída. De coração partido, ela aceita voltar para a torre com Gothel, achando que talvez a mãe estivesse certa o tempo todo. Mas algo começa a se encaixar na mente de Rapunzel. As lanternas, seu aniversário, a tiara roubada, o símbolo do sol, tudo começa a fazer sentido. Pela primeira vez, ela questiona a história que ouviu a vida inteira. A dúvida vira coragem. Depois de juntar todas as peças, Rapunzel finalmente tem certeza de algo que nunca teve antes. Mamãe Gothel mentiu para ela a vida inteira. A mulher que dizia protegê-la, na verdade a manteve presa por puro egoísmo. Rapunzel confronta Gothel dentro da torre, sem gritar, sem medo, apenas firme. Pela primeira vez, ela não pede permissão. Ela afirma que não vai mais usar o cabelo para mantê-la jovem. Gothel entra em desespero. Sem a magia, ela sabe que vai envelhecer rapidamente. Enquanto isso, Flynn, que agora já aceita ser chamado pelo nome verdadeiro, Eugene, escapa da prisão com a ajuda de Maximus e dos amigos da taverna. Ele corre até a torre para salvar Rapunzel, mesmo achando que talvez já seja tarde demais. Quando Eugene chega, Gothel o esfaqueia e tenta fugir com Rapunzel, usando o cabelo como corda. Nesse momento, Rapunzel percebe que o tempo está acabando. Eugene, ferido, faz algo que ninguém esperava: corta o cabelo mágico de Rapunzel. O brilho dourado desaparece, o cabelo fica curto e castanho, e a magia se vai para sempre. Sem a magia, Mamãe Gothel envelhece em segundos. Seu corpo não aguenta o peso dos anos roubados, e ela cai da torre, desaparecendo para sempre. É o fim da prisão de Rapunzel, mas também o momento mais doloroso da vida dela. Eugene morre nos braços dela, e pela primeira vez, Rapunzel chora, sem esperança, sem plano, apenas sentindo a perda. Mas o impossível acontece. Uma última lágrima de Rapunzel cai sobre Eugene, e a magia da flor, que nunca esteve apenas no cabelo, se manifesta mais uma vez. Eugene volta à vida. Eles se abraçam, livres de mentiras, livres do medo, livres da torre. Rapunzel finalmente volta ao reino e encontra seus verdadeiros pais. O símbolo do sol, as lanternas, o aniversário, tudo se encaixa perfeitamente. Ela não é apenas uma garota da torre, ela é a princesa perdida que o reino procurava por anos. Não por obrigação, não por medo, mas por vontade própria. Eugene deixa de ser um ladrão e passa a ser apenas ele mesmo. E as lanternas, que antes eram um mistério distante, agora iluminam o céu para celebrar o retorno de alguém que A história acompanha Rapunzel, uma jovem de cabelos mágicos e extremamente longos que passou toda a vida presa em uma torre,
acreditando que o mundo lá fora é perigoso demais para ela. Tudo muda quando Flynn Rider, um ladrão charmoso e falastrão, invade a torre por acaso enquanto foge da guarda real. Sem nunca ter visto o mundo além de sua janela, Rapunzel faz um acordo improvável com ele. Se Flynn ajudá-la a sair da torre e ver de perto as misteriosas lanternas que surgem todo ano no céu, ela devolve a bolsa roubada que ele carrega. A partir daí, os dois embarcam em uma aventura cheia de perseguições, momentos engraçados, descobertas emocionantes e personagens marcantes, como o cavalo Maximus e o camaleão Pascal. Ao longo da jornada, Rapunzel começa a descobrir não só o mundo real, mas também a verdade sobre quem ela realmente é, enquanto Flynn é forçado a confrontar seu passado e suas escolhas. A história começa muito antes da Rapunzel sequer saber quem ela é de verdade. Tudo se inicia com uma flor mágica, escondida no meio da floresta, que tem o poder de curar doenças e até salvar vidas. Essa flor acaba sendo usada para salvar a rainha do reino, que estava muito doente após o parto. E é aí que entra o primeiro grande segredo da história. O poder da flor não desaparece. Ele passa direto para o cabelo da bebê recém-nascida, a princesa Rapunzel. Os fios dela nascem dourados e carregam a mesma magia de cura. Só que ninguém percebe que alguém observava tudo isso de longe. Mamãe Gothel, uma mulher vaidosa e egoísta, vinha usando a flor há anos para se manter jovem. Quando descobre que a magia agora está no cabelo da criança, ela toma uma decisão cruel. Sequestra Rapunzel, ainda bebê, e foge com ela para uma torre escondida no meio da floresta. A partir desse momento, Gothel cria uma mentira gigantesca, dizendo à menina que o mundo lá fora é perigoso demais e que a torre é o único lugar seguro. Os anos passam e Rapunzel cresce sem nunca sair da torre. Apesar disso, ela não é uma garota triste o tempo todo. Ela tenta ocupar o tempo com tudo que pode. Pinta as paredes, lê livros, cozinha, costura, limpa, toca violão e até conversa com seu melhor amigo, o camaleão Pascal. Mesmo assim, existe um vazio dentro dela, uma sensação de que falta alguma coisa. Todos os anos, no dia do seu aniversário, ela vê luzes flutuando no céu à noite, bem longe, e sente que precisa entender o que aquilo significa. Enquanto isso, do outro lado da história, conhecemos Flynn Rider, um ladrão esperto, convencido e cheio de truques. Ele rouba uma tiara valiosa do castelo junto com seus antigos parceiros, mas acaba sendo traído por eles. Fugindo da guarda real e do cavalo Maximus, que parece ter uma missão pessoal de capturá-lo, Flynn corre sem rumo pela floresta até encontrar um lugar improvável para se esconder, a Torre da Rapunzel. Quando Flynn entra pela janela da torre, Rapunzel entra em pânico. Ela nunca tinha visto um estranho na vida. Com medo, ela reage do único jeito que consegue. Bate nele com uma frigideira e o deixa desacordado. Esse momento é importante porque mostra que, mesmo sendo inocente e isolada, Rapunzel não é fraca. Ela pode até ter medo, mas sabe se defender. Ao acordar, Flynn percebe que está completamente à mercê de uma garota de cabelos absurdamente longos. Rapunzel o amarra usando o próprio cabelo e começa a interrogá-lo, curiosa e desconfiada ao mesmo tempo. Pela primeira vez, ela tem contato real com alguém do mundo exterior. E é nesse encontro improvável que tudo começa a mudar. Rapunzel vê em Flynn a chance perfeita de realizar seu sonho, sair da torre e ver as lanternas de perto. Ela faz um acordo simples, mas ousado. Se ele levá-la até as luzes, ela devolve a bolsa roubada que ele escondeu. Flynn, sem muitas opções, aceita. Nesse momento, Rapunzel se vê diante da decisão mais difícil da sua vida: obedecer a mamãe Gothel ou ouvir aquela voz dentro dela que pede liberdade. Rapunzel finalmente sai da torre, e o primeiro passo fora daquele lugar é uma mistura estranha de emoções. Ela fica feliz, corre pela grama, sente o vento, toca nas plantas, mas ao mesmo tempo o medo bate forte. Em segundos, ela se sente a garota mais livre do mundo e logo depois a pior pessoa do planeta por ter desobedecido mamãe Gothel. Esse vai e vem de sentimentos acompanha Rapunzel durante boa parte da jornada. Flynn, por outro lado, só quer resolver tudo rápido. Ele aceita ajudar, mas deixa claro que não quer confusão. Só que o mundo lá fora não é nada tranquilo. Logo no começo, eles encontram os antigos parceiros de Flynn, que agora estão atrás dele por causa do roubo da tiara.
A perseguição vira uma confusão enorme e Rapunzel, sem querer, acaba salvando Flynn usando o cabelo mágico pela primeira vez fora da torre. É ali que ele começa a perceber que aquela garota não é comum. A viagem continua e cada lugar novo é uma descoberta para Rapunzel. Ela se encanta com coisas simples como pessoas caminhando pela estrada, uma cidade à distância e até o cheiro de comida. O momento mais marcante dessa parte acontece quando eles entram em uma taverna cheia de sujeitos estranhos e aparentemente perigosos. Rapunzel fica apavorada no começo, achando que todos ali são monstros, mas aos poucos descobre que cada um daqueles brutamontos tem um sonho escondido: tocar piano, dançar, ter uma floricontra, cantar no palco. Essa cena muda completamente a forma como Rapunzel vê o mundo. Ela percebe que nem tudo é preto ou branco, bom ou mal, como Mamãe Gothel sempre disse. Flynn também começa a se abrir. Ele revela que seu nome verdadeiro não é Flynn Rider, mas Eugene Fitzherbert, e que ele cresceu sozinho, sem família, se virando como podia. O roubo virou um caminho fácil para sobreviver, não um sonho. Enquanto isso, Mamãe Gothel percebe que Rapunzel fugiu. Em vez de correr atrás dela de imediato, Gothel faz algo ainda mais perigoso: planta a dúvida. Ela encontra Rapunzel no caminho e tenta convencê-la de que Flynn só está interessado na magia do cabelo. Mesmo sem provas, essas palavras ficam martelando na cabeça da garota. A tensão aumenta quando a guarda real finalmente alcança Flynn. Ele é capturado e acusado do roubo, enquanto Rapunzel acredita que foi traída. De coração partido, ela aceita voltar para a torre com Gothel, achando que talvez a mãe estivesse certa o tempo todo. Mas algo começa a se encaixar na mente de Rapunzel. As lanternas, seu aniversário, a tiara roubada, o símbolo do sol, tudo começa a fazer sentido. Pela primeira vez, ela questiona a história que ouviu a vida inteira. A dúvida vira coragem. Depois de juntar todas as peças, Rapunzel finalmente tem certeza de algo que nunca teve antes. Mamãe Gothel mentiu para ela a vida inteira. A mulher que dizia protegê-la, na verdade a manteve presa por puro egoísmo. Rapunzel confronta Gothel dentro da torre, sem gritar, sem medo, apenas firme. Pela primeira vez, ela não pede permissão. Ela afirma que não vai mais usar o cabelo para mantê-la jovem. Gothel entra em desespero. Sem a magia, ela sabe que vai envelhecer rapidamente. Enquanto isso, Flynn, que agora já aceita ser chamado pelo nome verdadeiro, Eugene, escapa da prisão com a ajuda de Maximus e dos amigos da taverna. Ele corre até a torre para salvar Rapunzel, mesmo achando que talvez já seja tarde demais. Quando Eugene chega, Gothel o esfaqueia e tenta fugir com Rapunzel, usando o cabelo como corda. Nesse momento, Rapunzel percebe que o tempo está acabando. Eugene, ferido, faz algo que ninguém esperava: corta o cabelo mágico de Rapunzel. O brilho dourado desaparece, o cabelo fica curto e castanho, e a magia se vai para sempre. Sem a magia, Mamãe Gothel envelhece em segundos. Seu corpo não aguenta o peso dos anos roubados, e ela cai da torre, desaparecendo para sempre. É o fim da prisão de Rapunzel, mas também o momento mais doloroso da vida dela. Eugene morre nos braços dela, e pela primeira vez, Rapunzel chora, sem esperança, sem plano, apenas sentindo a perda. Mas o impossível acontece. Uma última lágrima de Rapunzel cai sobre Eugene, e a magia da flor, que nunca esteve apenas no cabelo, se manifesta mais uma vez. Eugene volta à vida. Eles se abraçam, livres de mentiras, livres do medo, livres da torre. Rapunzel finalmente volta ao reino e encontra seus verdadeiros pais. O símbolo do sol, as lanternas, o aniversário, tudo se encaixa perfeitamente. Ela não é apenas uma garota da torre, ela é a princesa perdida que o reino procurava por anos. Não por obrigação, não por medo, mas por vontade própria. Eugene deixa de ser um ladrão e passa a ser apenas ele mesmo. E as lanternas, que antes eram um mistério distante, agora iluminam o céu para celebrar o retorno de alguém que A história acompanha Rapunzel, uma jovem de cabelos mágicos e extremamente longos que passou toda a vida presa em uma torre, acreditando que o mundo lá fora é perigoso demais para ela. Tudo muda quando Flynn Rider, um ladrão charmoso e falastrão, invade a torre por acaso enquanto foge da guarda real. Sem nunca ter visto o mundo além de sua janela,
Rapunzel faz um acordo improvável com ele. Se Flynn ajudá-la a sair da torre e ver de perto as misteriosas lanternas que surgem todo ano no céu, ela devolve a bolsa roubada que ele carrega. A partir daí, os dois embarcam em uma aventura cheia de perseguições, momentos engraçados, descobertas emocionantes e personagens marcantes, como o cavalo Maximus e o camaleão Pascal. Ao longo da jornada, Rapunzel começa a descobrir não só o mundo real, mas também a verdade sobre quem ela realmente é, enquanto Flynn é forçado a confrontar seu passado e suas escolhas. A história começa muito antes da Rapunzel sequer saber quem ela é de verdade. Tudo se inicia com uma flor mágica, escondida no meio da floresta, que tem o poder de curar doenças e até salvar vidas. Essa flor acaba sendo usada para salvar a rainha do reino, que estava muito doente após o parto. E é aí que entra o primeiro grande segredo da história. O poder da flor não desaparece, ele passa direto para o cabelo da bebê recém-nascida, a princesa Rapunzel. Os fios dela nascem dourados e carregam a mesma magia de cura. Só que ninguém percebe que alguém observava tudo isso de longe. Mamãe Gothel, uma mulher vaidosa e egoísta, vinha usando a flor há anos para se manter jovem. Quando descobre que a magia agora está no cabelo da criança, ela toma uma decisão cruel. Sequestra Rapunzel, ainda bebê, e foge com ela para uma torre escondida no meio da floresta. A partir desse momento, Gothel cria uma mentira gigantesca, dizendo à menina que o mundo lá fora é perigoso demais e que a torre é o único lugar seguro. Os anos passam e Rapunzel cresce sem nunca sair da torre. Apesar disso, ela não é uma garota triste o tempo todo. Ela tenta ocupar o tempo com tudo que pode. Pinta as paredes, lê livros, cozinha, costura, limpa, toca violão e até conversa com seu melhor amigo, o camaleão Pascal. Mesmo assim, existe um vazio dentro dela, uma sensação de que falta alguma coisa. Todos os anos, no dia do seu aniversário, ela vê luzes flutuando no céu à noite, bem longe, e sente que precisa entender o que aquilo significa. Enquanto isso, do outro lado da história, conhecemos Flynn Rider, um ladrão esperto, convencido e cheio de truques. Ele rouba uma tiara valiosa do castelo junto com seus antigos parceiros, mas acaba sendo traído por eles. Fugindo da guarda real e do cavalo Maximus, que parece ter uma missão pessoal de capturá-lo, Flynn corre sem rumo pela floresta até encontrar um lugar improvável para se esconder, a Torre da Rapunzel. Quando Flynn entra pela janela da torre, Rapunzel entra em pânico. Ela nunca tinha visto um estranho na vida. Com medo, ela reage do único jeito que consegue. Bate nele com uma frigideira e o deixa desacordado. Esse momento é importante porque mostra que, mesmo sendo inocente e isolada, Rapunzel não é fraca. Ela pode até ter medo, mas sabe se defender. Ao acordar, Flynn percebe que está completamente à mercê de uma garota de cabelos absurdamente longos. Rapunzel o amarra usando o próprio cabelo e começa a interrogá-lo, curiosa e desconfiada ao mesmo tempo. Pela primeira vez, ela tem contato real com alguém do mundo exterior. E é nesse encontro improvável que tudo começa a mudar. Rapunzel vê em Flynn a chance perfeita de realizar seu sonho, sair da torre e ver as lanternas de perto. Ela faz um acordo simples, mas ousado. Se ele levá-la até as luzes, ela devolve a bolsa roubada que ele escondeu. Flynn, sem muitas opções, aceita. Nesse momento, Rapunzel se vê diante da decisão mais difícil da sua vida: obedecer a mamãe Gothel ou ouvir aquela voz dentro dela que pede liberdade. Rapunzel finalmente sai da torre, e o primeiro passo fora daquele lugar é uma mistura estranha de emoções. Ela fica feliz, corre pela grama, sente o vento, toca nas plantas, mas ao mesmo tempo, o medo bate forte. Em segundos, ela se sente a garota mais livre do mundo, e logo depois, a pior pessoa do planeta por ter desobedecido mamãe Gothel. Esse vai e vem de sentimentos acompanha Rapunzel durante boa parte da jornada. Flynn, por outro lado, só quer resolver tudo rápido. Ele aceita ajudar, mas deixa claro que não quer confusão. Só que o mundo lá fora não é nada tranquilo. Logo no começo, eles encontram os antigos parceiros de Flynn, que agora estão atrás dele por causa do roubo da tiara. A perseguição vira uma confusão enorme, e Rapunzel, sem querer, acaba salvando Flynn usando o cabelo mágico pela primeira vez fora da torre.
É ali que ele começa a perceber que aquela garota não é comum. A viagem continua e cada lugar novo é uma descoberta para Rapunzel. Ela se encanta com coisas simples como pessoas caminhando pela estrada, uma cidade à distância e até o cheiro de comida. O momento mais marcante dessa parte acontece quando eles entram em uma taverna cheia de sujeitos estranhos e aparentemente perigosos. Rapunzel fica apavorada no começo, achando que todos ali são monstros, mas aos poucos descobre que cada um daqueles brutamontos tem um sonho escondido: tocar piano, dançar, ter uma floricontra, cantar no palco. Essa cena muda completamente a forma como Rapunzel vê o mundo. Ela percebe que nem tudo é preto ou branco, bom ou mal, como Mamãe Gothel sempre disse. Flynn também começa a se abrir. Ele revela que seu nome verdadeiro não é Flynn Rider, mas Eugene Fitzherbert, e que ele cresceu sozinho, sem família, se virando como podia. O roubo virou um caminho fácil para sobreviver, não um sonho. Enquanto isso, Mamãe Gothel percebe que Rapunzel fugiu. Em vez de correr atrás dela de imediato, Gothel faz algo ainda mais perigoso: planta a dúvida. Ela encontra Rapunzel no caminho e tenta convencê-la de que Flynn só está interessado na magia do cabelo. Mesmo sem provas, essas palavras ficam martelando na cabeça da garota. A tensão aumenta quando a guarda real finalmente alcança Flynn. Ele é capturado e acusado do roubo, enquanto Rapunzel acredita que foi traída. De coração partido, ela aceita voltar para a torre com Gothel, achando que talvez a mãe estivesse certa o tempo todo. Mas algo começa a se encaixar na mente de Rapunzel. As lanternas, seu aniversário, a tiara roubada, o símbolo do sol, tudo começa a fazer sentido. Pela primeira vez, ela questiona a história que ouviu a vida inteira. A dúvida vira coragem. Depois de juntar todas as peças, Rapunzel finalmente tem certeza de algo que nunca teve antes. Mamãe Gothel mentiu para ela a vida inteira. A mulher que dizia protegê-la, na verdade a manteve presa por puro egoísmo. Rapunzel confronta Gothel dentro da torre, sem gritar, sem medo, apenas firme. Pela primeira vez, ela não pede permissão. Ela afirma que não vai mais usar o cabelo para mantê-la jovem. Gothel entra em desespero. Sem a magia, ela sabe que vai envelhecer rapidamente. Enquanto isso, Flynn, que agora já aceita ser chamado pelo nome verdadeiro, Eugene, escapa da prisão com a ajuda de Maximus e dos amigos da taverna. Ele corre até a torre para salvar Rapunzel, mesmo achando que talvez já seja tarde demais. Quando Eugene chega, Gothel o esfaqueia e tenta fugir com Rapunzel, usando o cabelo como corda. Nesse momento, Rapunzel percebe que o tempo está acabando. Eugene, ferido, faz algo que ninguém esperava: corta o cabelo mágico de Rapunzel. O brilho dourado desaparece, o cabelo fica curto e castanho, e a magia se vai para sempre. Sem a magia, Mamãe Gothel envelhece em segundos. Seu corpo não aguenta o peso dos anos roubados, e ela cai da torre, desaparecendo para sempre. É o fim da prisão de Rapunzel, mas também o momento mais doloroso da vida dela. Eugene morre nos braços dela, e pela primeira vez, Rapunzel chora, sem esperança, sem plano, apenas sentindo a perda. Mas o impossível acontece. Uma última lágrima de Rapunzel cai sobre Eugene, e a magia da flor, que nunca esteve apenas no cabelo, se manifesta mais uma vez. Eugene volta à vida. Eles se abraçam, livres de mentiras, livres do medo, livres da torre. Rapunzel finalmente volta ao reino e encontra seus verdadeiros pais. O símbolo do sol, as lanternas, o aniversário, tudo se encaixa perfeitamente. Ela não é apenas uma garota da torre, ela é a princesa perdida que o reino procurava por anos. Não por obrigação, não por medo, mas por vontade própria. Eugene deixa de ser um ladrão e passa a ser apenas ele mesmo. E as lanternas, que antes eram um mistério distante, agora iluminam o céu para celebrar o retorno de alguém que A história acompanha Rapunzel, uma jovem de cabelos mágicos e extremamente longos que passou toda a vida presa em uma torre, acreditando que o mundo lá fora é perigoso demais para ela. Tudo muda quando Flynn Rider, um ladrão charmoso e falastrão, invade a torre por acaso enquanto foge da guarda real. Sem nunca ter visto o mundo além de sua janela, Rapunzel faz um acordo improvável com ele. Se Flynn ajudá-la a sair da torre e ver de perto as misteriosas lanternas que surgem todo ano no céu,
ela devolve a bolsa roubada que ele carrega. A partir daí, os dois embarcam em uma aventura cheia de perseguições, momentos engraçados, descobertas emocionantes e personagens marcantes, como o cavalo Maximus e o camaleão Pascal. Ao longo da jornada, Rapunzel começa a descobrir não só o mundo real, mas também a verdade sobre quem ela realmente é, enquanto Flynn é forçado a confrontar seu passado e suas escolhas. A história começa muito antes da Rapunzel sequer saber quem ela é de verdade. Tudo se inicia com uma flor mágica, escondida no meio da floresta, que tem o poder de curar doenças e até salvar vidas. Essa flor acaba sendo usada para salvar a rainha do reino, que estava muito doente após o parto. E é aí que entra o primeiro grande segredo da história. O poder da flor não desaparece. Ele passa direto para o cabelo da bebê recém-nascida, a princesa Rapunzel. Os fios dela nascem dourados e carregam a mesma magia de cura. Só que ninguém percebe que alguém observava tudo isso de longe. Mamãe Gothel, uma mulher vaidosa e egoísta, vinha usando a flor há anos para se manter jovem. Quando descobre que a magia agora está no cabelo da criança, ela toma uma decisão cruel. Sequestra Rapunzel, ainda bebê, e foge com ela para uma torre escondida no meio da floresta. A partir desse momento, Gothel cria uma mentira gigantesca, dizendo à menina que o mundo lá fora é perigoso demais e que a torre é o único lugar seguro. Os anos passam e Rapunzel cresce sem nunca sair da torre. Apesar disso, ela não é uma garota triste o tempo todo. Ela tenta ocupar o tempo com tudo que pode. Pinta as paredes, lê livros, cozinha, costura, limpa, toca violão e até conversa com seu melhor amigo, o camaleão Pascal. Mesmo assim, existe um vazio dentro dela, uma sensação de que falta alguma coisa. Todos os anos, no dia do seu aniversário, ela vê luzes flutuando no céu à noite, bem longe, e sente que precisa entender o que aquilo significa. Enquanto isso, do outro lado da história, conhecemos Flynn Rider, um ladrão esperto, convencido e cheio de truques. Ele rouba uma tiara valiosa do castelo junto com seus antigos parceiros, mas acaba sendo traído por eles. Fugindo da guarda real e do cavalo Maximus, que parece ter uma missão pessoal de capturá-lo, Flynn corre sem rumo pela floresta até encontrar um lugar improvável para se esconder, a Torre da Rapunzel. Quando Flynn entra pela janela da torre, Rapunzel entra em pânico. Ela nunca tinha visto um estranho na vida. Com medo, ela reage do único jeito que consegue. Bate nele com uma frigideira e o deixa desacordado. Esse momento é importante porque mostra que, mesmo sendo inocente e isolada, Rapunzel não é fraca. Ela pode até ter medo, mas sabe se defender. Ao acordar, Flynn percebe que está completamente à mercê de uma garota de cabelos absurdamente longos. Rapunzel o amarra usando o próprio cabelo e começa a interrogá-lo, curiosa e desconfiada ao mesmo tempo. Pela primeira vez, ela tem contato real com alguém do mundo exterior. E é nesse encontro improvável que tudo começa a mudar. Rapunzel vê em Flynn a chance perfeita de realizar seu sonho, sair da torre e ver as lanternas de perto. Ela faz um acordo simples, mas ousado. Se ele levá-la até as luzes, ela devolve a bolsa roubada que ele escondeu. Flynn, sem muitas opções, aceita. Nesse momento, Rapunzel se vê diante da decisão mais difícil da sua vida: obedecer a mamãe Gothel ou ouvir aquela voz dentro dela que pede liberdade. Rapunzel finalmente sai da torre, e o primeiro passo fora daquele lugar é uma mistura estranha de emoções. Ela fica feliz, corre pela grama, sente o vento, toca nas plantas, mas ao mesmo tempo o medo bate forte. Em segundos, ela se sente a garota mais livre do mundo, e logo depois a pior pessoa do planeta por ter desobedecido mamãe Gothel. Esse vai e vem de sentimentos acompanha Rapunzel durante boa parte da jornada. Flynn, por outro lado, só quer resolver tudo rápido. Ele aceita ajudar, mas deixa claro que não quer confusão. Só que o mundo lá fora não é nada tranquilo. Logo no começo, eles encontram os antigos parceiros de Flynn, que agora estão atrás dele por causa do roubo da tiara. A perseguição vira uma confusão enorme, e Rapunzel, sem querer, acaba salvando Flynn usando o cabelo mágico pela primeira vez fora da torre. É ali que ele começa a perceber que aquela garota não é comum. A viagem continua, e cada lugar novo é uma descoberta para Rapunzel.
Ela se encanta com coisas simples como pessoas caminhando pela estrada, uma cidade à distância e até o cheiro de comida. O momento mais marcante dessa parte acontece quando eles entram em uma taverna cheia de sujeitos estranhos e aparentemente perigosos. Rapunzel fica apavorada no começo, achando que todos ali são monstros, mas aos poucos descobre que cada um daqueles brutamontos tem um sonho escondido: tocar piano, dançar, ter uma floricontra, cantar no palco. Essa cena muda completamente a forma como Rapunzel vê o mundo. Ela percebe que nem tudo é preto ou branco, bom ou mal, como Mamãe Gothel sempre disse. Flynn também começa a se abrir. Ele revela que seu nome verdadeiro não é Flynn Rider, mas Eugene Fitzherbert, e que ele cresceu sozinho, sem família, se virando como podia. O roubo virou um caminho fácil para sobreviver, não um sonho. Enquanto isso, Mamãe Gothel percebe que Rapunzel fugiu. Em vez de correr atrás dela de imediato, Gothel faz algo ainda mais perigoso: planta a dúvida. Ela encontra Rapunzel no caminho e tenta convencê-la de que Flynn só está interessado na magia do cabelo. Mesmo sem provas, essas palavras ficam martelando na cabeça da garota. A tensão aumenta quando a guarda real finalmente alcança Flynn. Ele é capturado e acusado do roubo, enquanto Rapunzel acredita que foi traída. De coração partido, ela aceita voltar para a torre com Gothel, achando que talvez a mãe estivesse certa o tempo todo. Mas algo começa a se encaixar na mente de Rapunzel. As lanternas, seu aniversário, a tiara roubada, o símbolo do sol, tudo começa a fazer sentido. Pela primeira vez, ela questiona a história que ouviu a vida inteira. A dúvida vira coragem. Depois de juntar todas as peças, Rapunzel finalmente tem certeza de algo que nunca teve antes. Mamãe Gothel mentiu para ela a vida inteira. A mulher que dizia protegê-la, na verdade a manteve presa por puro egoísmo. Rapunzel confronta Gothel dentro da torre, sem gritar, sem medo, apenas firme. Pela primeira vez, ela não pede permissão. Ela afirma que não vai mais usar o cabelo para mantê-la jovem. Gothel entra em desespero. Sem a magia, ela sabe que vai envelhecer rapidamente. Enquanto isso, Flynn, que agora já aceita ser chamado pelo nome verdadeiro, Eugene, escapa da prisão com a ajuda de Maximus e dos amigos da taverna. Ele corre até a torre para salvar Rapunzel, mesmo achando que talvez já seja tarde demais. Quando Eugene chega, Gothel o esfaqueia e tenta fugir com Rapunzel, usando o cabelo como corda. Nesse momento, Rapunzel percebe que o tempo está acabando. Eugene, ferido, faz algo que ninguém esperava: corta o cabelo mágico de Rapunzel. O brilho dourado desaparece, o cabelo fica curto e castanho, e a magia se vai para sempre. Sem a magia, Mamãe Gothel envelhece em segundos. Seu corpo não aguenta o peso dos anos roubados, e ela cai da torre, desaparecendo para sempre. É o fim da prisão de Rapunzel, mas também o momento mais doloroso da vida dela. Eugene morre nos braços dela, e pela primeira vez, Rapunzel chora, sem esperança, sem plano, apenas sentindo a perda. Mas o impossível acontece. Uma última lágrima de Rapunzel cai sobre Eugene, e a magia da flor, que nunca esteve apenas no cabelo, se manifesta mais uma vez. Eugene volta à vida. Eles se abraçam, livres de mentiras, livres do medo, livres da torre. Rapunzel finalmente volta ao reino e encontra seus verdadeiros pais. O símbolo do sol, as lanternas, o aniversário, tudo se encaixa perfeitamente. Ela não é apenas uma garota da torre, ela é a princesa perdida que o reino procurava por anos. Não por obrigação, não por medo, mas por vontade própria. Eugene deixa de ser um ladrão e passa a ser apenas ele mesmo. E as lanternas, que antes eram um mistério distante, agora iluminam o céu para celebrar o retorno de alguém que A história acompanha Rapunzel, uma jovem de cabelos mágicos e extremamente longos que passou toda a vida presa em uma torre, acreditando que o mundo lá fora é perigoso demais para ela. Tudo muda quando Flynn Rider, um ladrão charmoso e falastrão, invade a torre por acaso enquanto foge da guarda real. Sem nunca ter visto o mundo além de sua janela, Rapunzel faz um acordo improvável com ele. Se Flynn ajudá-la a sair da torre e ver de perto as misteriosas lanternas que surgem todo ano no céu, ela devolve a bolsa roubada que ele carrega. A partir daí, os dois embarcam em uma aventura cheia de perseguições,
momentos engraçados, descobertas emocionantes e personagens marcantes, como o cavalo Maximus e o camaleão Pascal. Ao longo da jornada, Rapunzel começa a descobrir não só o mundo real, mas também a verdade sobre quem ela realmente é, enquanto Flynn é forçado a confrontar seu passado e suas escolhas. A história começa muito antes da Rapunzel sequer saber quem ela é de verdade. Tudo se inicia com uma flor mágica, escondida no meio da floresta, que tem o poder de curar doenças e até salvar vidas. Essa flor acaba sendo usada para salvar a rainha do reino, que estava muito doente após o parto. E é aí que entra o primeiro grande segredo da história. O poder da flor não desaparece, ele passa direto para o cabelo da bebê recém-nascida, a princesa Rapunzel. Os fios dela nascem dourados e carregam a mesma magia de cura. Só que ninguém percebe que alguém observava tudo isso de longe. Mamãe Gothel, uma mulher vaidosa e egoísta, vinha usando a flor há anos para se manter jovem. Quando descobre que a magia agora está no cabelo da criança, ela toma uma decisão cruel. Sequestra Rapunzel, ainda bebê, e foge com ela para uma torre escondida no meio da floresta. A partir desse momento, Gothel cria uma mentira gigantesca, dizendo à menina que o mundo lá fora é perigoso demais e que a torre é o único lugar seguro. Os anos passam e Rapunzel cresce sem nunca sair da torre. Apesar disso, ela não é uma garota triste o tempo todo. Ela tenta ocupar o tempo com tudo que pode. Pinta as paredes, lê livros, cozinha, costura, limpa, toca violão e até conversa com seu melhor amigo, o camaleão Pascal. Mesmo assim, existe um vazio dentro dela, uma sensação de que falta alguma coisa. Todos os anos, no dia do seu aniversário, ela vê luzes flutuando no céu à noite, bem longe, e sente que precisa entender o que aquilo significa. Enquanto isso, do outro lado da história, conhecemos Flynn Rider, um ladrão esperto, convencido e cheio de truques. Ele rouba uma tiara valiosa do castelo junto com seus antigos parceiros, mas acaba sendo traído por eles. Fugindo da guarda real e do cavalo Maximus, que parece ter uma missão pessoal de capturá-lo, Flynn corre sem rumo pela floresta até encontrar um lugar improvável para se esconder, a Torre da Rapunzel. Quando Flynn entra pela janela da torre, Rapunzel entra em pânico. Ela nunca tinha visto um estranho na vida. Com medo, ela reage do único jeito que consegue. Bate nele com uma frigideira e o deixa desacordado. Esse momento é importante porque mostra que, mesmo sendo inocente e isolada, Rapunzel não é fraca. Ela pode até ter medo, mas sabe se defender. Ao acordar, Flynn percebe que está completamente à mercê de uma garota de cabelos absurdamente longos. Rapunzel o amarra usando o próprio cabelo e começa a interrogá-lo, curiosa e desconfiada ao mesmo tempo. Pela primeira vez, ela tem contato real com alguém do mundo exterior, e é nesse encontro improvável que tudo começa a mudar. Rapunzel vê em Flynn a chance perfeita de realizar seu sonho, sair da torre e ver as lanternas de perto. Ela faz um acordo simples, mas ousado. Se ele levá-la até as luzes, ela devolve a bolsa roubada que ele escondeu. Flynn, sem muitas opções, aceita. Nesse momento, Rapunzel se vê diante da decisão mais difícil da sua vida: obedecer a mamãe Gothel ou ouvir aquela voz dentro dela que pede liberdade. Rapunzel finalmente sai da torre, e o primeiro passo fora daquele lugar é uma mistura estranha de emoções. Ela fica feliz, corre pela grama, sente o vento, toca nas plantas, mas ao mesmo tempo, o medo bate forte. Em segundos, ela se sente a garota mais livre do mundo e logo depois a pior pessoa do planeta por ter desobedecido mamãe Gothel. Esse vai e vem de sentimentos acompanha Rapunzel durante boa parte da jornada. Flynn, por outro lado, só quer resolver tudo rápido. Ele aceita ajudar, mas deixa claro que não quer confusão. Só que o mundo lá fora não é nada tranquilo. Logo no começo, eles encontram os antigos parceiros de Flynn, que agora estão atrás dele por causa do roubo da tiara. A perseguição vira uma confusão enorme e Rapunzel, sem querer, acaba salvando Flynn usando o cabelo mágico pela primeira vez fora da torre. É ali que ele começa a perceber que aquela garota não é comum. A viagem continua e cada lugar novo é uma descoberta para Rapunzel. Ela se encanta com coisas simples como pessoas caminhando pela estrada, uma cidade à distância e até o cheiro de comida. O momento mais marcante dessa parte
acontece quando eles entram em uma taverna cheia de sujeitos estranhos e aparentemente perigosos. Rapunzel fica apavorada no começo, achando que todos ali são monstros, mas aos poucos descobre que cada um daqueles brutamontos tem um sonho escondido: tocar piano, dançar, ter uma floricontra, cantar no palco. Essa cena muda completamente a forma como Rapunzel vê o mundo. Ela percebe que nem tudo é preto ou branco, bom ou mal, como Mamãe Gothel sempre disse. Flynn também começa a se abrir. Ele revela que seu nome verdadeiro não é Flynn Rider, mas Eugene Fitzherbert, e que ele cresceu sozinho, sem família, se virando como podia. O roubo virou um caminho fácil para sobreviver, não um sonho. Enquanto isso, Mamãe Gothel percebe que Rapunzel fugiu. Em vez de correr atrás dela de imediato, Gothel faz algo ainda mais perigoso: planta a dúvida. Ela encontra Rapunzel no caminho e tenta convencê-la de que Flynn só está interessado na magia do cabelo. Mesmo sem provas, essas palavras ficam martelando na cabeça da garota. A tensão aumenta quando a guarda real finalmente alcança Flynn. Ele é capturado e acusado do roubo, enquanto Rapunzel acredita que foi traída. De coração partido, ela aceita voltar para a torre com Gothel, achando que talvez a mãe estivesse certa o tempo todo. Mas algo começa a se encaixar na mente de Rapunzel. As lanternas, seu aniversário, a tiara roubada, o símbolo do sol, tudo começa a fazer sentido. Pela primeira vez, ela questiona a história que ouviu a vida inteira. A dúvida vira coragem. Depois de juntar todas as peças, Rapunzel finalmente tem certeza de algo que nunca teve antes. Mamãe Gothel mentiu para ela a vida inteira. A mulher que dizia protegê-la, na verdade, a manteve presa por puro egoísmo. Rapunzel confronta Gothel dentro da torre, sem gritar, sem medo, apenas firme. Pela primeira vez, ela não pede permissão. Ela afirma que não vai mais usar o cabelo para mantê-la jovem. Gothel entra em desespero. Sem a magia, ela sabe que vai envelhecer rapidamente. Enquanto isso, Flynn, que agora já aceita ser chamado pelo nome verdadeiro, Eugene, escapa da prisão com a ajuda de Maximus e dos amigos da taverna. Ele corre até a torre para salvar Rapunzel, mesmo achando que talvez já seja tarde demais. Quando Eugene chega, Gothel o esfaqueia e tenta fugir com Rapunzel, usando o cabelo como corda. Nesse momento, Rapunzel percebe que o tempo está acabando. Eugene, ferido, faz algo que ninguém esperava: corta o cabelo mágico de Rapunzel. O brilho dourado desaparece, o cabelo fica curto e castanho, e a magia se vai para sempre. Sem a magia, Mamãe Gothel envelhece em segundos. Seu corpo não aguenta o peso dos anos roubados, e ela cai da torre, desaparecendo para sempre. É o fim da prisão de Rapunzel, mas também o momento mais doloroso da vida dela. Eugene morre nos braços dela, e pela primeira vez, Rapunzel chora, sem esperança, sem plano, apenas sentindo a perda. Mas o impossível acontece. Uma última lágrima de Rapunzel cai sobre Eugene, e a magia da flor, que nunca esteve apenas no cabelo, se manifesta mais uma vez. Eugene volta à vida. Eles se abraçam, livres de mentiras, livres do medo, livres da torre. Rapunzel finalmente volta ao reino e encontra seus verdadeiros pais. O símbolo do sol, as lanternas, o aniversário, tudo se encaixa perfeitamente. Ela não é apenas uma garota da torre, ela é a princesa perdida que o reino procurava por anos. Não por obrigação, não por medo, mas por vontade própria. Eugene deixa de ser um ladrão e passa a ser apenas ele mesmo. E as lanternas, que antes eram um mistério distante, agora iluminam o céu para celebrar o retorno de alguém que A história acompanha Rapunzel, uma jovem de cabelos mágicos e extremamente longos que passou toda a vida presa em uma torre, acreditando que o mundo lá fora é perigoso demais para ela. Tudo muda quando Flynn Rider, um ladrão charmoso e falastrão, invade a torre por acaso enquanto foge da guarda real. Sem nunca ter visto o mundo além de sua janela, Rapunzel faz um acordo improvável com ele. Se Flynn ajudá-la a sair da torre e ver de perto as misteriosas lanternas que surgem todo ano no céu, ela devolve a bolsa roubada que ele carrega. A partir daí, os dois embarcam em uma aventura cheia de perseguições, momentos engraçados, descobertas emocionantes e personagens marcantes, como o cavalo Maximus e o camaleão Pascal.
Ao longo da jornada, Rapunzel começa a descobrir não só o mundo real, mas também a verdade sobre quem ela realmente é, enquanto Flynn é forçado a confrontar seu passado e suas escolhas. A história começa muito antes da Rapunzel sequer saber quem ela é de verdade. Tudo se inicia com uma flor mágica, escondida no meio da floresta, que tem o poder de curar doenças e até salvar vidas. Essa flor acaba sendo usada para salvar a rainha do reino, que estava muito doente após o parto. E é aí que entra o primeiro grande segredo da história. O poder da flor não desaparece. Ele passa direto para o cabelo da bebê recém-nascida, a princesa Rapunzel. Os fios dela nascem dourados e carregam a mesma magia de cura. Só que ninguém percebe que alguém observava tudo isso de longe. Mamãe Gothel, uma mulher vaidosa e egoísta, vinha usando a flor há anos para se manter jovem. Quando descobre que a magia agora está no cabelo da criança, ela toma uma decisão cruel. Sequestra Rapunzel, ainda bebê, e foge com ela para uma torre escondida no meio da floresta. A partir desse momento, Gothel cria uma mentira gigantesca, dizendo à menina que o mundo lá fora é perigoso demais e que a torre é o único lugar seguro. Os anos passam e Rapunzel cresce sem nunca sair da torre. Apesar disso, ela não é uma garota triste o tempo todo. Ela tenta ocupar o tempo com tudo que pode. Pinta as paredes, lê livros, cozinha, costura, limpa, toca violão e até conversa com seu melhor amigo, o camaleão Pascal. Mesmo assim, existe um vazio dentro dela, uma sensação de que falta alguma coisa. Todos os anos, no dia do seu aniversário, ela vê luzes flutuando no céu à noite, bem longe, e sente que precisa entender o que aquilo significa. Enquanto isso, do outro lado da história, conhecemos Flynn Rider, um ladrão esperto, convencido e cheio de truques. Ele rouba uma tiara valiosa do castelo junto com seus antigos parceiros, mas acaba sendo traído por eles. Fugindo da guarda real e do cavalo Maximus, que parece ter uma missão pessoal de capturá-lo, Flynn corre sem rumo pela floresta até encontrar um lugar improvável para se esconder, a Torre da Rapunzel. Quando Flynn entra pela janela da torre, Rapunzel entra em pânico. Ela nunca tinha visto um estranho na vida. Com medo, ela reage do único jeito que consegue. Bate nele com uma frigideira e o deixa desacordado. Esse momento é importante porque mostra que, mesmo sendo inocente e isolada, Rapunzel não é fraca. Ela pode até ter medo, mas sabe se defender. Ao acordar, Flynn percebe que está completamente à mercê de uma garota de cabelos absurdamente longos. Rapunzel o amarra usando o próprio cabelo e começa a interrogá-lo, curiosa e desconfiada ao mesmo tempo. Pela primeira vez, ela tem contato real com alguém do mundo exterior, e é nesse encontro improvável que tudo começa a mudar. Rapunzel vê em Flynn a chance perfeita de realizar seu sonho, sair da torre e ver as lanternas de perto. Ela faz um acordo simples, mas ousado. Se ele levá-la até as luzes, ela devolve a bolsa roubada que ele escondeu. Flynn, sem muitas opções, aceita. Nesse momento, Rapunzel se vê diante da decisão mais difícil da sua vida: obedecer a mamãe Gothel ou ouvir aquela voz dentro dela que pede liberdade. Rapunzel finalmente sai da torre, e o primeiro passo fora daquele lugar é uma mistura estranha de emoções. Ela fica feliz, corre pela grama, sente o vento, toca nas plantas, mas ao mesmo tempo o medo bate forte. Em segundos, ela se sente a garota mais livre do mundo e logo depois a pior pessoa do planeta por ter desobedecido mamãe Gothel. Esse vai e vem de sentimentos acompanha Rapunzel durante boa parte da jornada. Flynn, por outro lado, só quer resolver tudo rápido. Ele aceita ajudar, mas deixa claro que não quer confusão. Só que o mundo lá fora não é nada tranquilo. Logo no começo, eles encontram os antigos parceiros de Flynn, que agora estão atrás dele por causa do roubo da tiara. A perseguição vira uma confusão enorme, e Rapunzel, sem querer, acaba salvando Flynn usando o cabelo mágico pela primeira vez fora da torre. É ali que ele começa a perceber que aquela garota não é comum. A viagem continua, e cada lugar novo é uma descoberta para Rapunzel. Ela se encanta com coisas simples como pessoas caminhando pela estrada, uma cidade à distância e até o cheiro de comida. O momento mais marcante dessa parte acontece quando eles entram em uma taverna cheia de sujeitos estranhos e aparentemente perigosos. Rapunzel fica apavorada no começo, achando que todos ali são monstros, mas aos poucos
descobre que cada um daqueles brutamontos tem um sonho escondido: tocar piano, dançar, ter uma floricontra, cantar no palco. Essa cena muda completamente a forma como Rapunzel vê o mundo. Ela percebe que nem tudo é preto ou branco, bom ou mal, como Mamãe Gothel sempre disse. Flynn também começa a se abrir. Ele revela que seu nome verdadeiro não é Flynn Rider, mas Eugene Fitzherbert, e que ele cresceu sozinho, sem família, se virando como podia. O roubo virou um caminho fácil para sobreviver, não um sonho. Enquanto isso, Mamãe Gothel percebe que Rapunzel fugiu. Em vez de correr atrás dela de imediato, Gothel faz algo ainda mais perigoso: planta a dúvida. Ela encontra Rapunzel no caminho e tenta convencê-la de que Flynn só está interessado na magia do cabelo. Mesmo sem provas, essas palavras ficam martelando na cabeça da garota. A tensão aumenta quando a guarda real finalmente alcança Flynn. Ele é capturado e acusado do roubo, enquanto Rapunzel acredita que foi traída. De coração partido, ela aceita voltar para a torre com Gothel, achando que talvez a mãe estivesse certa o tempo todo. Mas algo começa a se encaixar na mente de Rapunzel. As lanternas, seu aniversário, a tiara roubada, o símbolo do sol, tudo começa a fazer sentido. Pela primeira vez, ela questiona a história que ouviu a vida inteira. A dúvida vira coragem. Depois de juntar todas as peças, Rapunzel finalmente tem certeza de algo que nunca teve antes. Mamãe Gothel mentiu para ela a vida inteira. A mulher que dizia protegê-la, na verdade a manteve presa por puro egoísmo. Rapunzel confronta Gothel dentro da torre, sem gritar, sem medo, apenas firme. Pela primeira vez, ela não pede permissão. Ela afirma que não vai mais usar o cabelo para mantê-la jovem. Gothel entra em desespero. Sem a magia, ela sabe que vai envelhecer rapidamente. Enquanto isso, Flynn, que agora já aceita ser chamado pelo nome verdadeiro, Eugene, escapa da prisão com a ajuda de Maximus e dos amigos da taverna. Ele corre até a torre para salvar Rapunzel, mesmo achando que talvez já seja tarde demais. Quando Eugene chega, Gothel o esfaqueia e tenta fugir com Rapunzel, usando o cabelo como corda. Nesse momento, Rapunzel percebe que o tempo está acabando. Eugene, ferido, faz algo que ninguém esperava: corta o cabelo mágico de Rapunzel. O brilho dourado desaparece, o cabelo fica curto e castanho, e a magia se vai para sempre. Sem a magia, Mamãe Gothel envelhece em segundos. Seu corpo não aguenta o peso dos anos roubados, e ela cai da torre, desaparecendo para sempre. É o fim da prisão de Rapunzel, mas também o momento mais doloroso da vida dela. Eugene morre nos braços dela, e pela primeira vez, Rapunzel chora, sem esperança, sem plano, apenas sentindo a perda. Mas o impossível acontece. Uma última lágrima de Rapunzel cai sobre Eugene, e a magia da flor, que nunca esteve apenas no cabelo, se manifesta mais uma vez. Eugene volta à vida. Eles se abraçam, livres de mentiras, livres do medo, livres da torre. Rapunzel finalmente volta ao reino e encontra seus verdadeiros pais. O símbolo do sol, as lanternas, o aniversário, tudo se encaixa perfeitamente. Ela não é apenas uma garota da torre, ela é a princesa perdida que o reino procurava por anos. Não por obrigação, não por medo, mas por vontade própria. Eugene deixa de ser um ladrão e passa a ser apenas ele mesmo. E as lanternas, que antes eram um mistério distante, agora iluminam o céu para celebrar o retorno de alguém que finalmente... Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.